Em algum momento da sua vida, ele te salvou. Seja na correria do dia a dia, em uma noite de estudo ou quando a preguiça de cozinhar bateu. O miojo, ou macarrão instantâneo, é um ícone global da conveniência. Sua promessa é simples: uma refeição completa e quente em poucos minutos. Mas você já se perguntou o que torna esse macarrão tão mágico? Como ele pode sair de um bloco seco e crocante e se transformar em uma massa macia e saborosa com apenas água quente? Por trás dessa simplicidade, existe uma jornada de engenharia de alimentos, química e um toque de genialidade. Prepare-se para desvendar a receita secreta do macarrão instantâneo e descobrir os bastidores de um dos alimentos mais populares do planeta. A história do miojo não é apenas a de um produto, é a de uma solução para a escassez. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão passava por um período de reconstrução. Alimentos eram escassos e caros. Foi nesse cenário que Momofuku Ando teve a ideia de criar um macarrão que pudesse ser armazenado por muito tempo e preparado em casa de forma rápida e barata. O resultado de suas pesquisas e testes incansáveis foi o Chicken Ramen, lançado em 1958. Ando descobriu que, ao fritar o macarrão cozido, ele desidratava completamente, o que o tornava instantaneamente reidratável. Essa inovação, que ele chamou de método de cozimento relâmpago, revolucionou a indústria de alimentos e deu origem ao que conhecemos hoje como miojo. O processo de fabricação começa como qualquer macarrão, com os ingredientes básicos: farinha de trigo, água e sal. Mas há um ingrediente especial que diferencia o macarrão instantâneo: o kansui. O kansui é uma solução alcalina, geralmente uma mistura de carbonato de sódio e carbonato de potássio. Ele não apenas dá ao macarrão sua cor amarelada característica, mas também desempenha um papel crucial em sua textura. O kansui fortalece o glúten da farinha, tornando a massa mais elástica e resistente, o que é fundamental para a durabilidade do macarrão no processo de produção. A farinha é selecionada por seu alto teor de proteína para garantir que a massa seja forte o suficiente para suportar o processamento. A primeira etapa é a mistura. A farinha, a água, o sal e o kansui são combinados em grandes misturadores industriais. A mistura é feita em lotes controlados para garantir a consistência. A massa é sovada e amassada por alguns minutos, até que se torne uma massa homogênea, mas ainda bastante seca. A essa altura, a massa de miojo parece mais uma farofa úmida do que uma massa de pão. A massa granulada é então despejada em uma esteira transportadora e levada para a próxima fase, a laminação. Essa é uma das etapas mais impressionantes e visualmente satisfatórias do processo. A massa passa por uma série de rolos de aço que a prensam repetidamente. A cada passagem, a folha de massa fica mais fina e mais longa. Ela é dobrada sobre si mesma e prensada novamente. Esse processo de laminação é crucial, pois alinha as fibras de glúten da massa, dando ao macarrão sua textura elástica e sua mordida perfeita. As lâminas de aço são ajustadas com precisão para garantir a espessura ideal, que pode ser de poucos milímetros. Uma vez laminada, a folha de massa está pronta para ser cortada. A folha contínua de massa é alimentada em uma máquina de corte que possui lâminas finas e espaçadas, que cortam a massa em longos fios. Imediatamente após o corte, os fios de macarrão são passados por um sistema de esteiras que os ondula. As ondulações não estão ali apenas por estética, elas são fundamentais para o sucesso do miojo. A forma ondulada cria espaços entre os fios, o que permite que o vapor e o óleo circulem de forma uniforme, cozinhando e fritando o macarrão de maneira homogênea. Além disso, as ondulações ajudam o macarrão a se reidratar e a absorver o caldo de forma mais eficiente quando a água quente é adicionada. Depois de cortado e ondulado, o macarrão cru é levado para a próxima etapa,
O cozimento a vapor. Os fios de macarrão são dispostos em grandes cestas ou bandejas e passam por uma câmara de vapor. O vapor, com alta temperatura e pressão, cozinha o macarrão por cerca de 1 a 3 minutos. Esse cozimento parcial amolece a massa e altera a estrutura do amido, preparando-a para a etapa de desidratação. É como cozinhar o macarrão em uma panela, mas em uma escala industrial e ultra rápida. E agora, o segredo final e mais crucial do miojo, a desidratação. A forma mais comum e clássica de desidratação é a fritura a vácuo. As cestas com o macarrão cozido são mergulhadas em óleo quente, geralmente óleo de palma, por cerca de 1 a 2 minutos. O óleo quente evapora a água do macarrão quase que instantaneamente. O resultado é um macarrão seco, poroso e crocante. A fritura não só desidrata o macarrão, mas também o cozinha completamente e sela a superfície, tornando-o resistente à deterioração. Essa desidratação por fritura é a razão pela qual o miojo pode ser preparado em apenas 3 minutos. A estrutura porosa e pré-cozida do macarrão absorve a água quente rapidamente. Outra forma de desidratação, menos comum para o miojo clássico, é a secagem a ar quente. Nesse processo, o macarrão cozido é submetido a um fluxo de ar quente e seco por várias horas. Esse método é mais lento, mas resulta em um produto com menos gordura e menos calorias. Ambos os métodos cumprem o mesmo propósito: remover a umidade para que o macarrão possa ser armazenado por longos períodos, sem a necessidade de refrigeração. Depois de frito e resfriado, o macarrão está pronto para receber o seu companheiro inseparável, o sachê de tempero. O sachê de tempero é uma mistura de sal, glutamato monossódico, um realçador de sabor, extrato de carne ou vegetais em pó e uma variedade de especiarias desidratadas, como pimenta, alho e cebola. A receita de cada tempero é um segredo comercial, mas a maioria se baseia na combinação de sal e realçadores de sabor para criar um gosto intenso e satisfatório. O sachê é colocado na embalagem junto com o bloco de macarrão. Por fim, o macarrão e o sachê de tempero são inseridos em uma embalagem plástica e selados a vácuo. A embalagem é projetada para proteger o macarrão da umidade e do ar, garantindo sua vida útil de vários meses. As máquinas de embalagem são extremamente rápidas e eficientes, processando milhares de pacotes por minuto. Depois de embalados, os pacotes de miojo são organizados em caixas e distribuídos para supermercados e lojas em todo o mundo. A história do miojo é um testemunho da inovação e da necessidade humana. O que começou como uma solução para a escassez se tornou um fenômeno global. A praticidade e o baixo custo do macarrão instantâneo o tornaram um alimento-chave para estudantes, famílias e aventureiros. Hoje, mais de 100 bilhões de porções de miojo são consumidas anualmente em todo o planeta. Uma prova de que as grandes ideias surgem da necessidade e que a ciência e a engenharia podem transformar um alimento simples em algo que conecta culturas e gerações. Se você gostou de desvendar este segredo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais vídeos como este e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos próximos segredos de fabricação.